E quem é o primeiro a velho. desconfiar que está acontecendo alguma coisa? O primeiro a desconfiar que está acontecendo alguma coisa, não, rapidamente ali no núcleo próximo a quem estava dos apostadores, é feita uma gravação, que a gente mostra a gravação, e essa gravação onde as pessoas confessam, o Danelon confessa, e o cara que desapareceu, o Daniel, também, eles têm um diálogo sobre o jogo Santos e Guarani, absurdo, onde o Danelon fala coisas absurdas, claramente confessando o que tentou fazer, e você vê o desespero do Danelon, porque não está ali prestando conta do que não aconteceu, e essa conversa é gravada. Chega na mão de uma fonte, que eu também não sei quem é, que é a fonte do André Rizek, que é a fonte da Thaís, a fonte da matéria, que eu também não tive acesso a essa pessoa. Essa pessoa leva para o jornalista. Logo no início. Tá. E aí Então... o André Rizek, o esquema começa em fevereiro, no final de março o Rizek já está sabendo, já está monitorando. Ele passa 6 meses fazendo isso. Caraca, que trabalho, então velho. teve uma fonte que alertou ele, Teve uma passou uma fonte informação ali, quentíssima. que entregou para a Thaís, né, que é a editora e que assina a reportagem junto com o Rizek. A Thaís recebe essa informação, chama o Rizek porque ela não entendia de futebol, chama o Rizek para fazer a reportagem, e eles começam a trabalhar juntos. E o que eles falam lá do Sport TV? É Sport TV na época, né? Ou Globo? O que é? A matéria? Não, É. matéria da Veja. Matéria da Veja. Desculpa, Veja. Qual que foi o direcionamento para ele seguir com essa investigação sem deixar vazar? O que o Rizek conta ele de tinha como muito que ele investigou isso sem ninguém se ligar? Porque senão também alguém... Mas o pessoal vai lá ver também. Vou contar um pouquinho, mas você vai lá ver depois. É um spoiler só. Spoilerzinho. Não, tô brincando. Pode falar. Não, na verdade, eles têm muito cuidado, porque aquela gravação lá, chega uma gravação que parece um absurdo, mas você tem que verificar. É a voz do cara mesmo? Aí você contrata um perito, né? Você ainda não pode publicar, porque não há uma prova lícita conseguida, então aí eles têm que acionar o Ministério Público. Eles que avisam o Ministério Público, ó, tá, isso aqui é o Ministério Público, puta, então vamos investigar. Para o Ministério Público iniciar o caminho que vai dar credibilidade à prova. Depois de muito tempo trabalhando, o Ministério Público, junto com a revista, aumentando as informações, eles conseguem, eu lembrei a palavra, um pedido de liberação de uma interceptação telefônica, que venha a ser feita pela Polícia Federal. Quando isso acontece, a gravação capta o jogo Vasco Figueirense, onde Edilson fala tudo que fala, ali passa a ter uma prova oficial, porque aquilo tinha sido uma gravação autorizada pela Justiça. E a partir daí você pode denunciar. O grampo tem que ser oficial, né? O grampo tinha que ser oficial, senão a Veja podia sofrer as consequências disso. Então, esse trabalho até conseguir as provas suficientes, o material para ir no juiz, na juíza, no caso, a juíza autorizar, a Polícia Federal chegar, se envolver, botar a tecnologia, enfim, tudo isso aconteceu, é uma história longa, cheia de coisas legais que a série também vai mostrar, entendeu? Que são muita adrenalina, assim. Você ouve as pessoas contando, dá tesão de ver o jornalismo assim, pulsando, a investigação, aquela coisa mesmo de filme de detetive. Você sabe? entrevistou todas essas pessoas? Todas que a gente pôde, a gente entrevistou. Não conseguiu acessar todas, mas acho que a gente acessou a maior parte delas, sem dúvida nenhuma. E o Ministério Público, né? Puta, que Não, história. eu fico curioso para saber como é que é a vida do Edilson agora. Como é que é enfim, eu não tenho relação, cara. Você não chegou a... Não, eu não tive nenhuma relação com o cidade, Edilson. Porque ele é do interior, parece, né? O Edilson, quando gravou a entrevista dele, foi ao Rio de Janeiro para gravar a entrevista. Ele foi para lá, para o Rio. A entrevista foi gravada no Rio de Janeiro. Porque ele fala que ele perde eu muita fui, coisa, família na afasta. Eu fui a Jacareí, coisa, né? que é a cidade dele, entrevistei muitas Jacareí, pessoas lá, mas isso mas não com o Edilson. Não tive... Fora o dia da própria gravação, que eu tive presente acompanhando, mas eu não tive relação com ele, não sei como. Mas ele mora em Jacareí ainda, Bruno? Não sei, cara. Não sei E quando é que exatamente. cai a casa? A casa cai no final de setembro, quando a matéria, enfim, é publicada. E é muito legal também ver na série, porque tem os bastidores de que o Ministério Público não quer que a matéria saia, e acontece uma coisa que o Rizek fala, não quero saber, eu vou botar a matéria agora. Isso é muito legal, bom spoiler, vai lá para ver. Envolve gente grande, um negócio maneiríssimo. E aí acontece isso, e o Rizek, a contragosto da própria justiça, mas ali naquele momento ele sabia que Respaldado pela as Veja. provas já existiam. Respaldado pela Veja, as provas já existiam, a justiça já tinha feito a comprovação daquilo, mas o Ministério Público entendia que ainda precisava de mais trabalho para poder fazer uma prisão, e eles estavam colaborando. Até que uma história acontece, um vazamento de informação acontece, e aí põe em risco a chance da Veja publicar aquilo em primeira mão. E aí a Veja fala, não vou deixar de publicar, já colaborei com vocês até aqui, agora, se o pessoal não continuar a informação, se agora estão botando em risco o meu trabalho, agora a gente vai colocar.
Vai colocar Pô, o no cara ar. tá há meses É dedicando a mesmo, vida dele. E aí é legal ver a história das mais legais da série, como é que acontece esse bastidor. Eu vou assistir hoje. Eu vou assistir Não, hoje. Tem que assistir, velho. Você é Vou louco. assistir hoje. E aí no final... Porque não adianta secar o Palmeiras contra o River. Não, eu não vou assistir. Vou perder Isso tempo, aí eu vou tô- assistir, eu é tô pra ganhar fora. tempo. Não, esse é do Vasco e Bahia. Vou assistir. Vai torcer pro Vasco. Bahia. Também não é bom, Bem não. mais equilibrado. Não, bom, mas é isso, é isso. aí a casa caiu e aí são 11 jogos que ele apitou no campeonato, né? Foram 11 jogos que tinha apitado até aquela data e todos Voltou são... os 11, foi bom pro Corinthians, por sinal. Então, aí Voltaram ficou os esse 11. negócio aí, né? Tem o Dualib na série? Tem, a gente cita o áudio No- do Dualib, que é depois, 1 ano, 2 anos depois, o Dualib fala aquela frase que quando a gente deu sorte, se não fosse aquele escândalo, não teria sido campeão. Agora é o que né? o povo quer saber mesmo. Uhum. O que teve a ver com o Corinthians? É vítima? O Corinthians está no meio de alguma coisa? Não Cara, tá? a gente investigou muito. Calma, É. porque essa pergunta é a pergunta do programa, cara. É. Porque essa pergunta é a treta que dá. O Corinthians é torcedor do vítima. Inter, a diretoria do Inter odeiam o Corinthians até hoje. É raro dizer que o Corinthians não é culpado, tô brincando. Mas... Não, acho que isso é muito Não, importante. Falando sério. Esse seu trabalho, ele respinga nos clubes, ele claro. ele chega na. Mudou tudo. Até Sim, porque sabe? o Edilson, na série, ele fala textualmente: se não fosse eu, o Internacional teria sido campeão. Então o pessoal do Sul ficou acalorado. Então, com mas isso também me parece que se não fosse ele, o quê? Se não fosse jogos anulados, a interferência que ele teve, Mas né? ele também xinga o Márcio Rezende. Ele xinga. Então é muita confusão Ele que tem nesse fala que o campeonato. Márcio Não, vamos lá, Rezende vamos lá. Então tivesse vamos apitado tentar certo, botar- Ele torceu é. pro Inter, ele falou. Vamos tentar botar... Lembrando que tá tudo isso aí no documentário, tá, Isso, galera? exatamente. Um Vai spoiler aqui. Não. Isso aqui atiça o povo pra assistir, É cara. Claro. Não, então, resumidamente, era o ano da MSI no Corinthians, houve várias investigações naquela época sobre o... Boris Berezovski, que é o Berezovski, Jurabichinha, isso. que tá aí até hoje. E, cara, então tinha muita vontade de se encontrar uma ligação entre uma coisa e outra. E eu não encontrei, o Ministério Público não encontrei nenhum indício disso. Então a gente tem que ser muito transparente. Apesar de tudo que se passou no Corinthians naquela época, conhecer fato parecem sim, até hoje, fatos isolados. Pode ser que daqui a 20 anos venha um outro documentarista e conte outra prova e eu vou bater palma Tudo pro cara. que você Até hoje, fuçou, tudo que o Ministério Público fuçou. não tem nenhuma ligação entre o Corinthians e a alteração dos resultados do jogo. Então, nesse sentido, é evidente que os jogadores do Corinthians que tiveram que jogar de novo também, é porque deu a sorte que o Corinthians fez os resultados na segunda oportunidade. Ele fez muito Mas mais também pontos. foram vítimas de ter que jogar de novo. E por sorte do Corinthians, 2 dos jogos que o Edilson tinha apitado do time foram jogos que o time perdeu naquele ano. Santos, Santos e São Paulo, eu acho. São Paulo. São Paulo. Eu tava nesse jogo. São 3-2 São O Paulo. Nilmar depois faz o empatou. gol, o primeiro lance do Nilmar com a camisa do Corinthians. Depois Faz empata. isso. E Eu tava nesse o jogo. jogo do Santos é pior ainda, né? Porque... Ele ganha. Não, porque ele entra para roubar a favor do Corinthians. Então, ele mesmo assim não consegue fazer o resultado. O Santos ganha do Corinthians e do árbitro e o Santos tem que jogar de novo. Então, muito daí vem a revolta dos caras, né? O você não jogo tem da como- volta que o Giovani chuta a bola pra fora. isso aí. É esse Mas jogo. não tem como, na minha opinião, não anular. Não tem, Eu ia te não é perguntar possível. isso. Na minha opinião, não tem como, porque mesmo quando ele vira e fala assim, não, eu entrava em campo para fazer o resultado contrário do apostador, Não dá pra você ele já acreditar. tá interferindo. Mas ele já tá pois interferindo, é. já é uma interferência. Ele já tá Ele sujo. não pode entrar para nada, ele tem que entrar para ver ou ele Pra apitar apitar. certo. Não, você já tem qualquer interferência. Tem um Foi jogo- correto, então. Quem sou eu para dizer, mas eu acho... eu Na teria sua tomado análise, eu, como eu pessoa teria física. tomado a mesma decisão. Correto é foda, né? Porque correto é foda. Correto é o cara não ter feito o que fez. Mas mas aconteceu era- ali era- aconteceu uma cagada lá. Tinha que era voltar. legal. Alguma coisa tem, ou vai deixar ou não vai. Eu acho que era a tinha. solução menos pior a se fazer era anular os jogos. Os jogos, o Corinthians foi competente para pontuar, abrir a vantagem. E aí depois vem o grande momento que muita gente que está assistindo pode confundir, né? E a gente sentiu que vários jogadores da época, isso é incrível, confundiam. Você fala máfia do apito, os caras pensam no Márcio Rezende. Que não tem nada a ver com isso, Porque porque ele por causa erra. do jogo Corinthians e Inter. Ele erra. Depois de todos os jogos anulados, o Inter já está pé da vida, porque o Corinthians passou na frente da tabela, né? E então eles vão para um jogo a 3 rodadas no fim do campeonato, aqui no Pacaembu, Eu também tava nesse filme. Faz 1-0. que é o jogo onde o Inter pode passar a recuperar a liderança que o Corinthians tomou daquela forma. Então, um jogo muito tenso. De fato, era uma final de campeonato, né? E aí colocam o árbitro mais experiente do país, à época, o Márcio Rezende, para apitar um jogo
com essa dificuldade, o Márcio comete um erro grosseiro. Eu imagino que devem ter feito um pente fino ali para Fizeram. escolher os árbitros Aí para os outros escolheram jogos errado, depois, hein? né? Escolheram E o errado. Márcio vai e comete um erro grave. Que e ele já tinha histórico de erros grandes. Botafogo e Já, Santos, em 95. Mas ao mesmo do tempo, Márcio. tinha mais de 10 anos que era um árbitro FIFA, o cara Isso é que verdade. disputou a Copa do Ele Mundo. tinha moral. Ele tinha moral, né? Então, assim, acaba que, apesar dos erros graves que a carreira do Márcio também teve, como quase todo árbitro tem, mas era um cara que tinha uma história respeitada, nunca teve nenhuma suspeita sobre ele. Pelo contrário, ele era um cara que organizava a comissão de árbitros, era um cara respeitado, era uma liderança entre a arbitragem brasileira. Ele vai apitar o jogo, acontece essa lambança, e para piorar a situação dele, aquele era o último campeonato do Márcio que ele tinha que aposentar no final do campeonato. Como o jogo é a 3 rodadas do final do campeonato, e acontece aquilo, ele fica afastado das 2 últimas rodadas, ou seja, é o último jogo da carreira dele. Esse jogo aposenta, cara. Então fica uma mancha que ele nunca mais consegue contornar na carreira. Ele tá no Tá, documentário? ele fala sobre isso. Ele fala. Acaba sendo o último jogo da vida desse cara, de um árbitro super vitorioso. E aí, muita gente associa a máfia do apito a ele por conta do erro dele, mas ele não tem nada a ver com isso. Então, por pior que seja, a torcida do Inter fica feliz que o Edilson diz que o time deveria ser campeão, mas eu também acho que, em termos de instituição, eu acho que o Inter foi mais prejudicado. Mas em termos de pessoa física, eu acho que o Márcio é a pessoa mais prejudicada desse esquema, porque, cara, não tem nada a Mas ver o com a Inter lambança. podia ter ganhado os jogos também, né? Ele O quer Inter de teve ganhar. outras oportunidades.